Fala galera, tô na área, mais um vídeo do canal Vitinho BFR, saudações alvinegras. E nesse vídeo, a bizarra polêmica do avião. Meu irmão, o Botafogo saiu precocemente do Mundial pro Pachuca, mas fora de campo ainda tá rendendo o Mundial. Vou explicar para vocês essa polêmica bizarra do avião que levou o Botafogo do Rio pro Catar. Polêmica que não acaba mais. Mas antes, dá aquela moral pro canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se. Então clica aqui, até 800, molezinha, não paga nada, não custa nada. Clica aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo. Se curtir, deixa o seu comentário. E não esquece, compartilha para geral, o grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram, manda para geral, para que mais e mais irmãos de camisa conheçam o canal Vitinho BFR. Então, galera, para vocês poderem entender como tudo isso começou de forma simples, ninguém imaginava essa polêmica toda que ia dar, a ponto do Botafogo pedir reembolso do que investiu nesse avião. Vou explicar para vocês do começo. Tudo começou com essa fala do Barbosa após a partida contra o Pachuca. Mas muitos jogos, pouco tempo de descanso, viagem de 15 horas, mais de 15 horas, avião que não era o melhor. Incómodo, a gente não conseguiu dormir. Hoje às 3 da manhã eu acordei e não consegui dormir até as 4 da tarde. Então é difícil para o corpo, não há corpo que aguente. Para vocês verem, o Barbosa criticou esse avião que o Botafogo contratou para levar o time do Rio para o Catar. A mesma coisa fez o goleiro John, tá? Agora vamos lá. Todos pensavam que era só reclamação simples, que não ia dar em nada, que era... Mas não. A polêmica não acaba. Foram se passando os dias e mais coisas vieram à tona. Uma repórter e o setorista do Botafogo, divulgaram como foi essa viagem e divulgaram as consequências dessa viagem, tá? Vamos primeiro à apuração da repórter da TNT Esportes, a Aline Nastari, tá? Vamos ver o que ela disse sobre essa questão do avião, aonde tudo isso começou. Vamos lá. Os dirigentes do Botafogo solicitaram uma aeronave que possuísse poltronas 100% reclináveis para o conforto dos atletas. Justo, qualquer delegação pediria um avião com as mesmas atribuições. Até aí, nada demais, tá? No entanto, ao realizar o embarque, o time alvinegro encontrou apenas 2 poltronas reclináveis que cumpriam a exigência, mas não eram aquilo que o Botafogo tinha pedido, tá? E que essas únicas 2 poltronas reclináveis seriam usadas pelo piloto e pelo copiloto. Olha só o que ela disse. A diretoria do Botafogo chegou a cogitar não viajar para o Catar e procurar outras opções de aeronaves disponíveis. Só que não havia tempo para isso, porque estava tudo em cima da hora. O Botafogo enfrentou o São Paulo no Newton Santos, foi campeão brasileiro, mal comemorou, já pegou o avião e foi para o Catar. Então, não teve tempo, hábil para conseguir uma outra empresa, uma outra aeronave, tá? O Botafogo solicitou o reembolso do que investiu para contratar essa empresa. O que a Aline Nastari, repórter da TNT Esportes Brasil, quis dizer é que o Botafogo, através de uma empresa, contratou um avião com as especificações necessárias que ele queria para cumprir o conforto necessário para os seus atletas. E o Botafogo não recebeu esse avião que ele contratou. O Botafogo recebeu um avião errado. Pois é, não é mentira. O Botafogo recebeu um avião errado. Ele contratou um avião com todas as cadeiras 100% reclináveis, porque possa deitar, os jogadores possam deitar, ter um maior conforto, um maior descanso para uma viagem longa, como foi do Rio para o Catar, tá? Então, o Botafogo pediu um tipo de avião e recebeu outro completamente diferente, tá? Outro que postou uma matéria sobre detalhes dessa viagem do Botafogo, a questão do avião para o Catar, foi o setorista botafoguense Sérgio Santana. Vamos ver o que o Sérgio falou na matéria dele. Abre aspas para o Sérgio. Foram 16 horas de voo, com uma pausa no Marrocos para o abastecimento. O avião é menor do que os aviões comerciais que saem do Brasil para o Catar. Gente, isso é bizarro. Isso é bizarro. Um time grande como o Botafogo, precisando de um avião de grande porte, para que os jogadores possam descansar,
sabendo da necessidade que os jogadores tinham de descansar fisicamente, de se cuidar fisicamente, de minimamente ter uma condição de sono, o avião que levou o Botafogo é menor do que os aviões que saem do Brasil para o Catar. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tá? No final vou dar minha opinião, quem eu acho que é culpado, quem eu acho que errou. Tá? No final vou dar minha opinião. Eu estou passando aqui a informação, a matéria do Sérgio Santana. Tá? Então o Sérgio continua, vamos lá. Olha que bizarro, gente. Os jogadores do Botafogo viajaram na parte econômica, que só tinham 2 cadeiras reclináveis. 2. E mesmo assim, não eram 100% reclináveis, como o Botafogo tinha pedido para a empresa. Enquanto na parte executiva, quem viajou foram os cartolas e dirigentes do Alvinegro. Aí eu te pergunto, quem tinha que se tratar fisicamente? Os jogadores ou dirigentes do Botafogo? Quem precisava de um descanso necessário até o Catar, de um sono, mesmo que mínimo, necessário para jogar contra o Pachuca? Quem precisava disso primeiro? Os jogadores ou dirigentes? Nem preciso responder, né? Tinha poucas fileiras de 2 cadeiras. Então, quem pegou, pegou. E quem não pegou, se espremeu para se acomodar do seu jeito nas fileiras com 2 cadeiras. Vamos lá. Tem uma fileira com 3 cadeiras, que é onde o jogador poderia deitar, se esparramar, ficar à vontade e ter o descanso necessário para ele. Foi isso que o Botafogo pediu. Mas tinham poucas cadeiras com 3 fileiras. Então, quem chegou e pegou, pegou. Quem não chegou e pegou, se espremeu nas fileiras que restaram de apenas 2 cadeiras. Jogadores mais altos, como por exemplo o Barbosa, como por exemplo o John, por exemplo, se fosse eu que sou um cara alto, não ia conseguir caber naquele espaço ali. Então ia ficar incomodado, ter que botar a perna para cima. Tem foto do John na internet aí, ele com a perna para cima. Isso aí não é um descanso para um jogador que está fisicamente esgotado, com uma viagem de 16 horas para o Catar. Gente, isso aí é desumano. Os jogadores mais altos como Barbosa e John foram os que mais sofreram pela altura, porque não cabia num pequeno espaço entre 2 cadeiras. Acabei de falar sobre isso aqui. Tá? Alguns jogadores ficaram com a parte do corpo para fora das cadeiras e no corredor eram acordados várias vezes pelos funcionários que transitavam com carrinhos de alimentos. Então o jogador do Botafogo tentava tirar um cochilo e pensava, não, agora eu vou dar uma descansada, vou acomodar aqui na posição, porque é isso que tem. Vai até o Catar assim, não tem como voltar atrás. Vou me acomodar aqui. E toda hora ele acordava. Era acordado por algum funcionário do avião, que obrigatoriamente, pelo serviço prestado, acordava eles para oferecer alimentação, oferecer uma bebida, ver se eles querem alguma coisa. E toda vez eles eram acordados. E, mano, é minimamente impossível alguém descansar, alguém cochilar, alguém conseguir dormir dessa forma. Entendeu? Foi um show de horrores, tá? Esse voo do Botafogo foi um show de horrores. Teve o jogador não mencionado na matéria do Serginho Santana que deitou no chão. Um deles, não mencionado quem é esse jogador, né, se queixou de fortes dores musculares e preferiu se deitar no chão, mas prontamente foi acordado por uma aeromoça que, por questão de segurança, teve que mandar o jogador se levantar e voltar para a sua cadeira para voltar a dormir. Não tem como, é um protocolo de segurança em qualquer avião que você pega, seja ele de grande porte, mais barato, mais caro, é um protocolo de segurança. Tem que ficar sentado na cadeira durante a viagem, você não pode ficar no chão deitado. Outro que falou sobre o assunto também foi o narrador Jorge Igor, um grande profissional, um grande narrador, né, botafoguense também de coração, é um cara que faz um trabalho bacana, muito foda na TNT Esporte e também no seu canal também no YouTube, que eu acompanho bastante Jorge Igor, tá? Acredito eu que muitos dos inscritos também conhecem também e gostam da análise que ele faz, como é que ele comenta, a narração dele também. Então, o Jorge Igor postou no canal dele um vídeo, e nesse vídeo ele mencionou uma conversa que ele teve com o VSR, porque o VSR já fez uma viagem como essa que o Botafogo fez do Brasil, aqui do Brasil, para o Catar. Então eu vou botar agora na tela para vocês um trecho dessa parte que o Jorge Igor fala, né, sobre o que o VSR falou, a sensação que ele teve sobre essa viagem Brasil-Catar. O Vitor Sérgio Rodrigues fez, o VSR estava conversando comigo essa semana até. Ele estava contando, cara, eu fui para a Copa, para o Catar, pela TNT Esportes, e era esse voo aí. Eu peguei um voo direto ainda, ele contando, nosso voo foi direto, São Paulo-Doha, foram 14 horas, 15 de voo, e eu já não aguentava mais. Eu já não aguentava mais, assim, de tédio, de dor, de incômodo, você não acha posição, porque ele não foi na classe executiva,
é um negócio assim desesperador. Ele foi em condições parecidas com as que o Botafogo foi ontem. Ontem, né? Domingo. De domingo para segunda. Então, gente, vamos lá. Agora eu vou dar a minha opinião, tá? É uma opinião minha, muitos podem concordar, muitos podem discordar. É só uma opinião de torcedor do Botafogo. O Botafogo contratou esse avião através de uma empresa, tá? E não foi cumprido aquilo que o Botafogo pediu. O Botafogo pediu um avião com cadeiras, todas elas 100% inclináveis, com fileiras de 3, para acomodar toda a sua delegação, né? Para que pudesse haver um descanso dos jogadores, mesmo que mínimo, porém necessário, uma viagem de quase 20 horas até o Catar. Gente, é muito tempo de viagem. Detalhe que abasteceram no Marrocos, então pararam para abastecer, certamente acordou os jogadores, então assim, é muito complicado. Dessa viagem do Botafogo foi muito difícil, em todos os sentidos, né? Ainda mais pela forma que o Botafogo vinha jogando, jogo atrás de jogo, final atrás de final, um jogo atrás do outro, Argentina, Brasil, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Catar, é uma bizarrice isso aí. E isso vai muito também da CBF, da dona CBF, de um calendário porcaria que ela colocou, um calendário ridículo, espremendo jogo atrás de jogo, e quem disputava 2 competições ou mais caía no prejuízo. Então, a minha opinião é a seguinte: o Botafogo contratou um avião, não entregaram o avião que o Botafogo pediu. O Botafogo não conseguiu correr atrás de outro, porque estava em cima da hora e tinha que ir para o Catar. O que eu acho, quem está errado na história e quem está certo? Na minha opinião, as duas partes estão erradas. Incompetência da empresa, que foi acionada para um serviço e não deu aquilo que o Botafogo pediu para ela, tá? Tanto que o Botafogo está querendo o reembolso do que gastou nessa viagem, nesse avião. O Botafogo também é culpado. E vou falar por quê. Por que o Textor não mandou ninguém lá ou entrou em contato com alguém dele lá em Nova York para inspecionar o avião antes de vir para o Rio? Isso aí dias antes da final. Porque esse avião não foi contratado para o Botafogo no dia da viagem. Ele foi fechado com o Botafogo dias antes. Se eu não me engano, até semanas antes. Teve todo o tempo do Textor pedir para alguém, né, conseguir fiscalizar o avião em Nova York para saber se está tudo certo, entendeu? Para tentar evitar esse tipo de problema. Porque isso poderia ser evitado. Entendeu? Tudo bem que o Botafogo confiou na empresa. O Botafogo contratou um avião e mandaram um avião totalmente diferente do que o Botafogo pediu. Concordo. É uma reclamação plausível e justa. Mais do que justa, inclusive. Se você paga por uma coisa, você não tem, quem sai do prejuízo é você. Mas nesse caso, o Textor poderia entrar em contato com alguém lá em Nova York, pedindo para inspecionar e para conferir se o avião se encaixava em tudo que o Botafogo pediu, para evitar esse problema. Agora, comprou o avião veio para o Rio de Janeiro, na hora que entrou todo mundo no avião, que foram ver que, eu pedi 100% de cadeira reclinável, só tem 2. Tinha como voltar atrás? Não tinha. Estava dando a hora de fazer um embarque para o Catar e não podia atrasar. Não tinha tempo de correr atrás de outra empresa, outro avião. Não tinha como. Na minha opinião, os dois lados estão errados. Porque pela parte do Botafogo isso poderia ter sido evitado. Incompetência da empresa e parcela de culpa do Botafogo por parte do Textor, né? Que deveria ter mandado alguém em Nova York inspecionar esse avião antes do avião chegar no Rio de Janeiro, para que não houvesse esse problema. Foi uma viagem bizarra, né? A gente não tinha noção realmente do tamanho da situação, né? Depois o Barbosa falou depois do jogo sobre o avião, que é muito ruim, que não sei o quê. A gente não tinha dimensão do tamanho que era essa polêmica toda. Passaram-se os dias e informações foram vindo por várias partes da imprensa, né? Por exemplo, eu acabei de falar aqui agora do Serginho Santana, setorista do Botafogo, e da repórter Aline, da TNT Esportes. Então, assim, gente, foi um show de horrores, com todo respeito. Um clube como o Botafogo, com uma gestão muito boa, com uma gestão correta, organizada, passar por esse tipo de situação, porque quem se complicou em campo não foi dirigente, não foi ninguém fora de campo. Quem se complicou dentro de campo foram os jogadores. Porque quem sofreu fisicamente foram eles, com o desgaste de ter corrido em vários jogos antes desse jogo do Catar, e também sem poder descansar minimamente bem num avião que o Botafogo pediu. Então, na minha opinião,
as duas partes estão erradas. E o Botafogo tem total razão ao pedir esse reembolso para a empresa. Essa é a minha opinião, né? Mas só que o erro da empresa não oculta o erro do Botafogo. E o erro do Botafogo não oculta o erro da empresa. Então, as duas partes, para mim, são culpadas. Tanto a empresa que vendeu uma coisa que não era o que o Botafogo tinha pedido, quanto o Botafogo também errou por não mandar ninguém inspecionar em Nova York antes de vir para o Rio. Porque se isso fosse visto antes, conseguiria correr atrás com mais tempo e mais calma de um outro avião que fosse aquilo que o Botafogo realmente pediu. Então, assim, jogadores apertados, o Barbosa, por exemplo, que tem uma altura, né? O John também, que é alto. Se fosse comigo também, que sou alto, ia passar o mesmo perrengue, a mesma dificuldade. Então, assim, para um jogador que está inteiro fisicamente, já é chato se acomodar e se apertar. Você imagina um cara que está correndo 2, 3 semanas, um mês direto, viajando para várias partes do Brasil, da América, entendeu? Ter que tentar se acomodar numa coisa que não é confortável. E não conseguir nem dormir. Porque o elenco do Botafogo praticamente não conseguiu dormir. Para chegar a um ponto de um atleta do Botafogo deitar no chão do avião, gente, se queixando de fortes dores, é porque realmente o assunto foi muito sério. Então, está feito o vídeo. Comentem aqui o que vocês acham, quem está certo na história, quem está errado. Já dei minha opinião. E não esquece de declarar para o canal. Se inscreve no canal, é de graça, 0800, molezinha, não custa nada. Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa o comentário e compartilha para geral no Instagram, no WhatsApp, Facebook, para que mais e mais irmãos de camisa venham para o canal Vitinho BFR. Até o próximo vídeo, tamo junto!